Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Olá, o Sim Notícias desta sexta-feira já está começando, trazendo para você os principais destaques de Linhares e região. Você vai ver na edição de hoje. Suspeito de atirar contra um casal no início do mês em Rio Bananal foi preso pela polícia. Homem de 47 anos é preso em Linhares por abusar sexualmente de 4 menores. Rio Bananal comemora 39 anos de emancipação nesta sexta-feira. Caminhada do Setembro Amarelo em Linhares será neste final de semana. Confira a coluna Hora H com o nosso consultor de moda masculina, Juba. E ainda, a gente continua a falar sobre o Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio no nosso último bloco com uma entrevista com o médico. E ainda o esporte, você confere com Altemar Félix. Esses e outros destaques agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Bom, a você que está na Grande Vitória e nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência. O suspeito de atirar contra um casal em Rio Bananal no início deste mês foi preso pela Polícia Civil. O crime aconteceu no bairro Santo Antônio. A mulher de 34 anos chegou a ser socorrida com vida, mas morreu no hospital. Já o homem de 46 anos permanece internado. O delegado responsável pelo caso falou com nossa reportagem sobre este caso. Por volta das 5h20, policiais da Polícia Civil, da Delegacia de Rio Bananal, com o apoio de policiais civis da 16ª Delegacia Regional daqui de Linhares, seguimos até o córrego Matede, onde o suspeito, até então suspeito, do homicídio é domiciliado. No local nós o localizamos e efetuamos sua prisão. Ele foi identificado como Edenilton, vulgo Tio Quito, e será indiciado já pela prática do homicídio consumado e tentado. Ele contém alguns registros de ocorrência em seu desfavor, porém ele alega que nunca foi preso anteriormente, nem possuímos qualquer registro de prisão dele aqui no Espírito Santo, porém ele é oriundo da Bahia. De acordo com ele, no interrogatório policial, ele confirma que esteve no local do crime pouco antes, cerca de 30 a 40 minutos antes, se envolveu numa discussão no local e alega, porém, que não retornou lá. No entanto, as investigações demonstraram com solidez que ele realmente voltou ao local para praticar o crime. Então, nós conseguimos identificar que ele esteve no local, envolveu-se numa discussão, retirou-se para se preparar para praticar o crime e retornou. Quando ele retorna, ele já desce da motocicleta atirando, que veio atingir as duas vítimas. E um homem de 47 anos foi preso nesta quinta-feira em Linhares pela Polícia Civil, acusado de estuprar 4 menores de idade. A polícia não informou a faixa etária das vítimas, nem deu mais detalhes sobre o caso para preservar a identidade dos menores. Segundo a delegada Suzana Duarte, que é responsável pela Delegacia da Mulher e da Infância e Juventude, o suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes e já encaminhado para o presídio de Xuri, em Vila Velha. O inquérito deve ser concluído em 10 dias e em seguida encaminhado para a Justiça. Começa na próxima segunda-feira, dia 17 de setembro, uma série de reuniões em diversas comunidades capixabas atingidas pelo desastre do Rio Doce, causado pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana, Minas Gerais. Nos eventos serão apresentadas as instituições credenciadas para prestar assessoria técnica a essas localidades, conforme prevê o termo de ajustamento de conduta da governança. Os encontros serão mediados pelo Ministério Público Federal e pelas Defensorias Públicas da União e do Estado do Espírito Santo. As reuniões começam na segunda-feira em Colatina. Já na quarta-feira será a vez de Regência, às 5 horas da tarde. No dia 20, na quinta-feira, a reunião acontecerá em Povoação, também às 5 horas da tarde. Sexta-feira é dia da coluna Hora H, sempre com dicas interessantes sobre moda masculina, com o nosso consultor de moda, Juba. Veja a coluna de hoje. Então, rapaziada, vim trazer três dicas de como você pode mudar o seu estilo do básico para um estilo um pouco mais despojado no seu dia a dia e no final de semana. A primeira dica, sem perder muito tempo, é o corte de cabelo e a barba. Se você sempre usa um padrão de corte de cabelo e barba, vai no seu barbeiro e mude um pouquinho. Mas olha só, presta atenção que é uma dica que eu já dei aqui. Obedeça o padrão do seu rosto para poder te favorecer essa mudança de corte de cabelo e de barba, tá bom? A segunda dica é o formato das roupas. Se você usa uma camisa ou uma camisa sempre no tamanho padrão,
muda um pouquinho para o tamanho long e tal, que você já vai começar a mudar um pouco do estilo e ficar um pouco mais estiloso aí no seu dia a dia. Assim também como a calça skinny vai te favorecer demais, ela sendo um pouquinho mais curta, com a boca um pouco menor e sendo destroyed também vai te favorecer muito. Assim também como a terceira dica, mudando um pouco das cores. Eu estou com a camisa um pouco mais destonada, um estilo que geralmente eu não uso. Mudei para poder te trazer esse exemplo hoje. Mas você pode usar o estilo destonado num amarelo, num verde, num azul, torcendo para o Brasil. Olha aí a dica, hein? Vamos torcer, tá bom? Então essas 3 dicas vão te fazer mudar do estilo básico para um estilo um pouco mais despojado e você vai chegar causando nos lugares onde você precisa estar nesse final de semana, na balada do final de semana com a galera. É isso aí, tudo bem? Olha, e eu quero te dar uma dica também porque essa camisa destonada, show de bola, maneira, você pode encontrar lá no Alfa Mali Multimarcas. Ela que me vestiu, essa loja muito maneira, show de bola. Você pode chamar eles lá através do Instagram deles, que é a Alfa Mali Multimarcas, tudo bem? Mandando um abraço para vocês e eu também quero mandar um abraço para vocês e até semana que vem. O Hora H tá te esperando, hein? Valeu, Juba. Bom final de semana e até sexta-feira que vem. Vamos ver como fica o tempo neste sábado em nossa região. O sábado será com sol entre nuvens e sem chuva. As temperaturas sobem um pouco. Em Linhares, mínima de 17 e máxima de 29 graus. Em Colatina, variação entre 16 e 28 graus. Em São Mateus, mínima de 18 e máxima de 29. E em Vitória, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Depois do nosso intervalo, você vai ver. Hoje foi aniversário de Rio Bananal. O município comemorou 39 anos de história. Um instante só. Neste sábado, uma caminhada vai marcar as ações do Setembro Amarelo, dedicado à prevenção ao suicídio aqui em Linhares. O evento é realizado pelo Centro de Valorização da Vida e pelo CAPS 2, em parceria com o município de Linhares. A saída será às 8h30 da manhã da Praça 22 de Agosto. Essa caminhada vai percorrer diversas ruas do centro e deve terminar ali em frente à Prefeitura. No último bloco do Sim Notícias de hoje, você acompanha uma entrevista com o médico do Programa de Saúde Mental do município, falando um pouco mais sobre as ações do Setembro Amarelo que acontecem aqui em Linhares. Rio Bananal está em festa. O município, que emancipou-se de Linhares em 14 de setembro de 1979, completa 39 anos de história. Em busca de terras férteis, os primeiros colonizadores chegaram à região por volta de 1929. O nome Rio Bananal é em referência aos pés de banana plantados às margens do rio que corta a cidade. A primeira missa foi celebrada em 1933. Aos poucos, o povoado foi crescendo, dividido em 2 núcleos urbanos, o de Santo Antônio e o de São Sebastião. O incremento da agricultura e a ação religiosa dos padres pavonianos contribuíram de forma decisiva para o progresso da região, que em 1949 foi elevada à categoria de distrito, com a denominação de Rio Bananal, subordinado ao município de Linhares. Em 19 de agosto de 1979, acontece um plebiscito e no dia 14 de setembro do mesmo ano, o distrito é elevado à categoria de município. O governador da época, Eurico Rezende, participou da cerimônia. Em 2013, Rio Bananal viveu uma das piores enchentes de sua história. O rio que corta a cidade subiu pelo menos 9 metros, causando enormes prejuízos para o comércio e para a agricultura. Em 2016, Rio Bananal, que tem no meio rural sua principal base econômica, sofreu com a longa estiagem que atingiu o estado. Houve até rodízio no abastecimento de água das casas dos moradores. O Rio Bananal praticamente secou, levando a um estado de calamidade. Nos últimos meses, a chuva voltou a cair na região. A produção de café aumentou e, pouco a pouco, o município, que completa neste dia 14 de setembro 39 anos de existência, vai recuperando sua força. Bom, parabéns a Rio Bananal. O município faz aniversário exatamente no mesmo dia que a Rádio Cultura, né, emissora aqui do Grupo Sim. E a gente deseja aí parabéns a todos os ribanenses, né, pelo aniversário dessa cidade, né? O nosso colega do esporte, Altemar Félix, também completa aniversário nesse mesmo dia. E a gente, claro, deseja aqui um feliz aniversário para ele também. Bom, e para marcar o aniversário da cidade, nesta sexta-feira pela manhã aconteceu um desfile cívico. Estudantes e homens do Exército participaram das comemorações no centro da cidade. No palanque, diversas autoridades e a comunidade também marcou presença nesse desfile em comemoração aos 39 anos de Rio Bananal.
E agora a gente confere como fechou a semana o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 381 a saca. Arábica 7, R$ 340. Conilon tipo 7 está valendo R$ 311 a saca. O aniversariante de hoje é o Temar Félix, traz agora os assuntos do nosso esporte. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. O assunto agora é jiu-jitsu internacional, hein? A semana do nosso esporte foi marcada pela palestra do paratleta de jiu-jitsu aqui de Linhares, Rafael Salgado, no Instituto de Federação, ou melhor, no Instituto Federal de Educação, IFES, campus aqui de Linhares. O tema foi superação por intermédio do esporte. O Rafael Salgado conta a sua história de superação desde que foi perdendo os movimentos do corpo e encarou de frente o tratamento até se encontrar com o jiu-jitsu no trabalho de fisioterapia. Hoje, Rafael luta e participa de desafios internacionais, tanto que viaja para Los Angeles, dos Estados Unidos, no próximo dia 18. Apesar desse sucesso e superação que chamam a atenção internacional, Rafael Salgado não tem uma parceria com o poder público local. Está vendendo blocos de rifas para arrecadar recursos para mais esta viagem internacional. Preço é simbólico, apenas R$ 5. Por falar em sucesso, o IFES Linhares, cujos alunos ouviram a palestra de Rafael, conquistou o título de campeão geral dos Jogos dos Institutos Federais da região Sudeste, conquistando diversos prêmios. Linhares obteve ótimas colocações em todas as modalidades, como handebol, vôlei, futebol de campo, xadrez, entre outras. Foi em Belo Horizonte, hein? E agora, diversos atletas daqui vão participar da competição nacional destes institutos. Confira a agenda deste mês aqui em Linhares e região. Deste domingo, o Campeonato de Futebol Amador, 2ª Divisão, jogos da segunda rodada, 13 horas. Garotos Nova Esperança versus Resenha. Às 15 horas, Chapolas e Flamengo do Canivete, no campo do Vasquinho, bairro Interlagos. Copa Espírito Santo de Futebol, Linhares e São Mateus, lá em Águia Branca, horário 15 horas. No próximo dia 23 de setembro tem 9ª corrida 3 e 6 milhas de Linhares, largada e chegada do bairro Colina. Vamos divulgar então, participar e prestigiar aqui na Rede Sim. Obrigado, Altamar, pela participação. Mais uma vez, feliz aniversário, viu? E até a próxima segunda-feira. Depois do intervalo, eu converso com o médico de saúde mental do município de Linhares, o doutor Samuel Rodrigues. Ele vai falar um pouco mais sobre as ações do Setembro Amarelo que acontecem aqui no município. É um instante só. E, gente, nós continuamos nesse último bloco repercutindo um pouco mais, falando um pouco mais sobre o Setembro Amarelo, né? Nós dissemos que vai acontecer uma caminhada na manhã deste sábado aqui em Linhares e a gente recebe agora o médico de saúde mental aqui do município, o Dr. Samuel Rodrigues, para falar um pouquinho, né, sobre o trabalho que foi feito ao longo desse mês e o trabalho que vem sendo feito ao longo de todo o ano com relação à prevenção ao suicídio. Tudo bem, doutor Samuel? Boa noite, tudo bem? É um prazer poder estar com vocês, com o povo de casa, população que nós queremos ver bem orientada e lutando pela vida. Pois é, o suicídio que sempre assim foi algo, é um tema difícil de lidar, de falar sobre isso, mas é algo que precisa ser enfrentado porque a gente tem dados alarmantes com relação a isso. Sem dúvida. Algo que sempre existiu, mas conforme a mudança da perspectiva de vida da própria humanidade, nesse tempo em que se fala que a doença mental é a principal ameaça à vida nesse tempo, o suicídio é algo alarmante, porque tem aumentado dia após dia e a gente percebe que é algo muito subjetivo. Não dá para você mensurar com outros mecanismos que outras coisas a gente pode fazer. Está dentro daquele mistério do ser humano, né? Cada um vai ter a sua peculiaridade, como isso gera o sofrimento psíquico, como é que ele lida com esse sofrimento, a maneira de ele enfrentar, ter uma resiliência. Cada um tem a sua dimensão, a sua capacidade de administrar isso. E
a gente tem sinais que vão indicar, mas geralmente a população de modo geral e até profissionais não estão bem orientados e preparados para identificar esses sinais. Isso que eu ia perguntar, doutor Samuel, a gente percebe assim que a pessoa, quando chega a pôr fim à própria vida, ela já vem de um quadro bastante debilitado, às vezes de depressão e problemas emocionais, né? Geralmente, sim. É um resultado, um contínuo crescente de algumas coisas. Pode, claro, eventualmente pode acontecer de modo mais súbito, mas o que acontece é que as pessoas vão dando sinais. Há um estudo feito pela OMS, que ultimamente divulgou, ajudou muito a entender esse diagrama aí, esse panorama do suicídio. Os transtornos de humor, quadros de depressão, especialmente quadros de depressões graves, severas, têm sido um dos principais fatores. Chegando a perto de 35% dos casos de suicídio, a pessoa já tinha um transtorno de humor não tratado ou mal tratado. E a intensificação disso levou a perder a perspectiva de vida. E aí a coisa vai só se agravando, é um efeito cumulativo, né? Sim. Agora, como o senhor disse, as causas são inúmeras, ainda a ciência não tem um dado específico de que é essa ou aquela, pode ser um conjunto de fatores. Pode ser um conjunto, geralmente é um conjunto, mas há uma sequência. Esse estudo feito pela Organização Mundial de Saúde mostrou o transtorno de humor como o principal, em torno de 35% dos casos de suicídio. Dependência química, em torno de 22% dos casos. Olha aí, a pessoa que suicida tem. Depois vem outros transtornos de ansiedade, casos de transtornos psicóticos como a esquizofrenia, a pessoa num quadro de delírio, de alucinação, também comete suicídio. Ou seja, a pessoa já nasce com uma predisposição e ela precisa ser acompanhada. E os fatores estressantes do momento, que às vezes ele tem uma predisposição, tem um quadro de base que já perturba as suas propriedades mentais e acontece um evento estressante. Às vezes até um estresse, uma fadiga, uma mudança de um ciclo de vida, um divórcio, a morte de um cônjuge, a perda de um status social. Acaba desencadeando um desemprego, um sofrimento que vai gerar, pode desencadear. É algo bastante complexo, né, doutor? Não dá para se trabalhar de maneira tão simples, né? Não, é a vida, né? A vida é complexa e geralmente a gente tem que ter cuidado. Assim, a gente alerta sempre para a gente considerar sempre quando alguém emite algum sinal. Alguém está emitindo algum sinal que preocupou, quando fala sobre a vida de um modo mais com atitude de desprezo, quando a pessoa começa a comentar, falar sobre morte, como se fosse uma possibilidade, uma perspectiva no seu dia, já é um sinal de alerta. Olha aí, gente. Quando ele começa a dar sinais de que isso é uma possibilidade, quando ele começa a desprezar coisas que antes, até pouco tempo, isso era importante para ele, como um objeto de estimação que era tão importante, ele começa a desprezar ou transferir para outro. Um projeto importante que, de repente, abruptamente, ele começa a interromper e despreza aquele projeto. Sinais de alerta, como o isolamento. Não quero falar sobre o assunto, falar sobre vida, mas eu estou ruminando e frequentemente trazendo à tona conteúdos de morte. O senhor está dizendo então que são inúmeros sinais que a família, um membro da família ali mais atento vai perceber alguma diferença, né? E tanto a família, os amigos, o grupo de convívio, uma abordagem talvez em uma consulta médica ou psicológica, o profissional consegue identificar melhor isso. E assim, há um roteiro de intensificação até chegar a um ato. A gente considera sempre que o comportamento suicida, ele começa com rumores, às vezes bem simples, com esses sinais que são emitidos. Chega um momento que a pessoa começa a fazer com certa frequência a chamada ideação suicida. Ele fala, ele pensa e emite pela palavra a intenção de suicidar. Depois, quando intensifica mais e não há um tratamento, ele começa com a fase do planejamento. Aí ele já está um pouco mais avançado. Depois ele começa a planejar. E um terceiro estágio, que pode ser o terminal, é do ato, que seria uma tentativa ou o ato consumado do suicídio. Então, se a gente consegue abordar uma pessoa nessa fase de ideação, muito mais fácil de dar. O fase do planejamento, você consegue fazer uma intervenção, geralmente o ato suicida. Como aqui na nossa estrutura do município, como vários municípios maiores ou micro-regiões, macro-regiões que concentra, a gente tem aqui os serviços que são oferecidos. Mas geralmente os casos mais graves,
que não teve nenhum tratamento, a gente aborda na emergência do hospital, no pronto-socorro do hospital. Entendi. A pessoa tem que ser internada. Que ele já chegou com um ato, uma tentativa, e quase sempre, ainda bem que mal sucedida, né? Que ele precisa de uma intervenção mais forte. Gente, é algo muito sério. Agora, doutor, as estatísticas mostram também um crescimento muito grande, tanto no público mais jovem, né, adolescentes até, pondo fim à própria vida, e também isso ocorrendo em cidades pequenas, né, coisa que era muito raro de ocorrer, né? A gente tem, em termos de números hoje, a gente precisa pensar neles porque nos faz pensar que a população está em sofrimento mental. Há uma média mundial em torno de 16%, 16 pessoas, né, 16 indivíduos em ato suicida a cada 100 mil habitantes por ano. É muito alto. Né? Muito alto no mundo. Nós, no Brasil, nós temos uma taxa bem menor. Desde o mais alto é lá, leste europeu, Lituânia, por exemplo, que tem 33%. Bom, 33 pessoas por 100 mil habitantes. É muito alto. 33 pessoas por 100 mil habitantes. E nós temos uma taxa bem menor, em torno de 4,9. Mas no Espírito Santo, a gente tem essa taxa em torno de 4 pessoas por 100 mil habitantes. Só que isso, considerando os nossos 4 milhões de habitantes, isso dá 160 pessoas por ano. É muita gente, né? 160 pessoas tirando a própria vida num ano. E a gente percebe que recentemente ficou em evidência a questão da terceira ponte em Vitória. Exato. Como um local muito procurado, por um efeito até mesmo de imitação, que algumas pessoas num sofrimento, elas querem achar algum caminho. Ou usam um medicamento, um agrotóxico, ou lesão no próprio corpo, a violência autoprovocada de alguma maneira. Mas a ponte tem sido um destaque. De 2000 até 2017, há números, embora há algumas possibilidades de não notificar esses casos, que o jornalismo, a publicidade não se faz sobre isso, mas há um número registrado de 441 mortes, ou 441 tentativas de suicídio. Envolvendo a terceira ponte de 2000 a 2017. Aliás, algumas providências até estão sendo tomadas, alambrados, para tentar evitar. É um número realmente absurdo, uma coisa, né, realmente um problema muito sério que a gente está enfrentando. Bom, então neste sábado acontece essa caminhada, né, a partir das 8h30 da manhã, né, ali saindo da praça 22 de agosto, né, doutor? Isso. A nossa coordenação da nossa programa de saúde mental tem estado junto com o CVV, está organizando. Aliás, parabenizar o trabalho aí do pessoal do CAPS, o pessoal do CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida. Centro de Valorização da Vida. Você vê, faz um trabalho magnífico. Aliás, agora tem um número exclusivo, um número direto com eles, né? Isso. Que dão aquele suporte, que é o 188. 188. Né? É nacional esse número. É nacional, funciona 24 horas por dia. Uma ligação gratuita, e é importante, né, que as pessoas me dizem, quem vai me atender do outro lado? A primeira coisa é pensar, tem alguém preparado para ouvir? Esse alguém não tem todas as habilidades para dar todo o segmento, mas ele para dar um segmento ali, dentro do CVV. Mas dependendo da gravidade, a pessoa que vai ouvir do outro lado vai ser um ouvido qualificado para livrar do sofrimento e dar este segmento em escala. Orientar, vai procurar um profissional, ele vai direcionar as coisas. Olha, gente, que isso é muito importante. O fato de ter alguém para ouvir a hora do sofrimento, do clímax do sofrimento, já é a medida de proteção, de alívio. Pois é, você que nos acompanha aí, anote esse número, 188, é só ligar, né, de repente pedir ali uma orientação, uma ajuda, tem alguém preocupado com você que vai te ajudar, te dar uma orientação. Doutor, só para a gente finalizar, nós já dissemos, o senhor já disse, né, é algo muito complexo essa questão do suicídio, está muito ligado à questão do ser humano, que também é muito complexo, né, a nossa existência humana, ela é muito complexa. Nós já ouvimos até comentários, muita gente dizer, mas fulano tirou a própria vida por isso, por aquilo, foi falta de fé, falta disso, daquilo, né? E diversos argumentos, né? Agora, é difícil imaginar que alguém possa pôr fim à própria vida, assim, do nada, né? Por livre e espontânea vontade, quando, na verdade, a gente vê muita gente lutando pela vida, Sim. né? Então, no meio dessa complexidade, uma das coisas que a gente precisa aprender como população, de modo geral, primeiro, é constatar que isso é uma realidade entre nós, mesmo em cidades pequenas.
Outra é aprender a ajudar de um modo adequado. Primeira coisa é não banalizar quando alguém diz que está pensando em morte. Não achar que é brincadeira. Ninguém pensa em morte por brincadeira. É resultado, é expressão de um sofrimento interno muito grande. É uma ameaça que está dentro da pessoa que ela não está dando conta de resolver. Então, quem está ouvindo, um amigo, um vizinho, um parente, percebeu alguém com pensamentos, com frases, ideias tipo: eu quero dormir, não quero acordar mais. Eu desisti da vida, não tenho mais razão para viver. Ouviu algo assim? Se prontifique a ser um apoio naquele momento, sem julgamento, sem crítica. Por quê? A avaliação, se isso é falta de fé, é fraqueza, é covardia, isso não ajuda em nada no momento. Perceber que a pessoa está em sofrimento e ser simplesmente um bom ouvido, um apoio, e aí, assim, eu não dou conta disso, eu preciso chamar alguém. Buscar, orientar a pessoa a procurar um profissional que tem um preparo para ajudar, que vai, por sua vez, fazer a orientação adequada. Muitas pessoas precisam de uma intervenção médica imediata, medicamentos de suporte. Como disse, o principal motivo é um transtorno, pelas estatísticas, um transtorno de humor. Naturalmente, pessoas que estão vivendo um transtorno e sem tratamento, ou com um tratamento inadequado. Então, precisa de um médico, de um psicólogo, precisa de alguém qualificado para ajudar. Para fazer essa intervenção. Para fazer essa intervenção. Nós vamos ainda continuar falando sobre esse assunto, né? O mês de setembro todo, aí nós vamos ter palestras e outros eventos ao longo desse mês de setembro, mas eu quero já agradecer aqui a presença do Dr. Samuel Rodrigues, né? Que é o médico de saúde mental do município de Linhares, que junto com vários órgãos, né, várias instituições aí da Prefeitura e também outras entidades estão participando neste mês especificamente desse trabalho, né, de prevenção e chamando a atenção da sociedade para esse tema tão importante, né? É o suicídio, que é algo real, não dá para fechar os olhos. Dr. Samuel, obrigado pela presença. Eu fico grato e aproveito para fazer até um apelo. Nós temos visto, o que é destaque nesse ano é um aumento da intensidade das situações que envolvem adolescentes. E nós entendemos que se a gente tiver uma boa orientação nas escolas, especialmente do ensino fundamental e médio, a gente pode evitar muitos casos. Então, a gente coloca à disposição como o Serviço de Saúde Mental do município, se alguma escola que percebe uma alta incidência desses casos, se precisar, nós estamos à disposição para alguma orientação, palestras, para ajudar a tratar de modo preventivo. Já ir prevenindo, né? Então, estamos à disposição e agradeço a oportunidade nesse importante veículo aí de comunicação com o nosso povo. Nós que agradecemos. Obrigado, doutor. A você da Grande Vitória, que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência de sempre e desejo um bom final de semana. Para você de Linhares e região, continue interagindo, mandando sugestões, deixando seu recadinho lá na nossa página facebook.com/TVSim Linhares. A gente responde logo em seguida, viu? Bom, o nosso conteúdo, essa entrevista, todo o nosso conteúdo ficam disponíveis também no nosso canal direto no YouTube, TVSim Linhares, tudo junto. E o telefone da redação que aparece aí para você, 3373-2000. Bom final de semana. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.